Eu falando inglês ainda, então vamos lá. Estamos aqui com as sisters Bruna e Monique. Deem hello, girls. Hello! Oi! Então sempre hello. Ai, meu Deus, não consigo trocar a chavinha tão fácil. Então hoje vocês vão falar sobre as experiências internacionais que vocês tiveram, certo? Certo. Uma foi para a América e outra foi para a Europa. Completamente, são unidas, mas nesse pedaço nem tanto. Nem tanto, exatamente. Exatamente. Cada um escolheu um lugar diferente. Então, sinal que são diferentes mesmo. Parecidas só no rostinho. Vamos lá, Bru, você foi para onde? E olhe lá, hein? Aquelas assim, né? Bru, para onde você viajou? Eu fui para os Estados Unidos, Tá. para o estado de Utah, na cidade de Provo. Provo. E você, Munich? Eu fui para a Irlanda e fiquei em Dublin. Tá. E quanto tempo vocês ficaram lá? Isso que eu ia falar. Pode falar, senhora. Eu morei 1 ano e meio. Olha. E eu fiquei 8 meses. Olha, ficaram bastante tempo. Vocês se programaram para isso? Vocês se deram de presente? Vocês simplesmente acordaram e falaram, quero viajar, quero ficar fora do país por um bom tempo? Tudo começou com a Bruna, né? Eu planejei, mas foi um planejado assim meio na correria. Porque eu sabia que eu queria ir, estudar fora, mas eu tinha acabado na verdade, quando eu estava no colégio, eu já queria ir, não tinha preparado nada ainda. Eu acabei o colégio, que aí eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade, que aí eu falei, não, eu vou estudar fora. E aí que eu comecei a correr atrás das coisas. Então, fui tudo planejado, assim. Antes de ir, foi tudo planejado. E você, Monique? Ela começou com a ideia de querer viajar, mas ela já tinha falado que era para os Estados Unidos? Já. Até porque eu tinha um primo que morava lá. Então, como eu era menor de idade, tinha acabado de sair do colégio, e ele morava lá em Provo na época, ele tinha contado como que eram as coisas lá, que era uma cidade super tranquila, e eu já tinha certeza que era para aquele lugar que eu iria, porque como ele estava lá, era até mais fácil para eu conseguir. Até porque você tinha 17 anos, né? Então precisava ser um lugar mais tranquilo. E você, Monique, falou, já que tem parente nos Estados Unidos, foi para o outro lado do oceano. Na verdade, foi um processo um pouco mais longo. Porque eu saí do colégio, já emendei na faculdade. Aí, durante o meu curso, quando eu entrei no mercado profissional, eu percebi que eu precisaria ter um nível de inglês muito maior do que eu tinha. E eu não queria ficar anos e anos e anos estudando numa escola para poder ter o nível de inglês que eu tenho hoje, né? E aí, eu conversei com meu noivo e falei, que na época nem era noivo, era namorado. Putz, eu preciso ir passar um tempo fora porque eu quero aprender inglês e eu sei que o tempo mais rápido vai ser indo morar fora. Sim. E aí eu larguei tudo, tipo, pedi conta de emprego, eu e ele. Eu planejei ainda ir para os Estados Unidos também. A gente ia ficar em St. George. Só que aí, na hora de tirar os vistos todos, o meu visto foi aprovado e do Flávio não. Mas esse negócio do visto também é assim, é o quê? É uma telecena, né? Não, e assim, diferente do quando você vai tirar um visto de turismo, que você não pode ter passagem aérea comprada, que você não pode ter nada disso, para estudante é completamente diferente. Você precisa estar com a faculdade paga, você precisa ter a passagem de volta, você precisa ter um monte de documento. E aí, ele não deram visto para ele. Depois a gente entendeu o porquê do motivo e a gente ter ido para a Europa foi muito bom. Muito provavelmente a gente não teria ficado tanto tempo nos Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de trabalhar, a gente teve coisas que foram muito boas de não ter ido para os Estados Unidos. Sim. Foi por esse motivo. E aí vocês foram juntos? Fomos juntos. E aí a gente, aos 45 do segundo tempo, a gente falou, tá, e aí? Eu já tinha dado o aviso de que eu ia sair, ele também já estava com a expectativa de morar fora, e aí a gente decidiu ir para a Irlanda. Afinal das contas, era o lugar mais rápido e mais fácil de entrar. Tá. E aí, para vocês decidirem, por exemplo, mais que tinham amigos ou alguma coisa, vocês foram a alguma feira de intercâmbio? Foram em alguma agência? Como é que é isso? Mais ou menos. Eu tinha uma menina que tinha morado com a Bruna nos Estados Unidos, que acabou virando amiga da família. Falou, putz,
já que vocês estão pensando em ir para a Irlanda, porque a gente já tinha pesquisado na internet em alguns lugares, a gente pesquisou a Austrália, só que o visto australiano também demora muito tempo e a gente não queria perder esse tempo. Eu conheço uma agência, um amigo meu foi morar fora e conheceu uma agência, e aí a gente entrou em contato com essa pessoa e em 15 dias a gente já estava lá. Nossa! Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Essa pessoa, ele resolveu tudo muito rápido, na escola, moradia, ele foi uma mão na roda. Não, assim, foi a pessoa que salvou tudo enquanto a gente estava aqui super desmotivados. Ele virou a nossa chavinha e a gente foi, assim. Foi muito rápido e muito na sorte também. Uhum. E aí você, no caso da Bru, que já tem que ir com visto de estudante, né? Nos Estados Unidos, já é muito fechado. Tá. Isso, tem que ir com visto de estudante. E, na verdade, como eu tinha meu primo lá, ele fazia a faculdade na Universidade de Provo, que é a Brigham Young University. E a própria universidade tem a parte de estudantes que vão estudar inglês. Então, eles têm um prédio, uma escola que é só para os estrangeiros irem aprender inglês. Uhum. O English Language Center. Uhum. E aí ele já me mostrou tudo que eu precisava fazer, entrar no site. Era como se fosse uma universidade mesmo. Eu tinha que me cadastrar. E como a cidade de Provo é uma cidade religiosa, porque é a cidade dos Mormons. Sim. Então, não é qualquer um que entra na universidade, não é qualquer um que entra para fazer o curso de inglês na escola deles. Então, você passa por um processo de admissão. Então, você tem que ir, se cadastrar, mandar todos os seus dados, você tem que ir até uma igreja deles aqui, fazer uma entrevista com o bispo deles. Nossa! Eles te fazem diversas perguntas para saber se você é apto ou não a estudar e participar do movimento deles lá na faculdade em si, porque tem muitas regras, é tudo muito certinho, não é nada de loucura dos Estados Unidos e gente americana que você olha nos filmes. Não, é tipo diferente, é muito regrado, tem muitas regras e você tem que cumprir com tudo, porque senão eles te mandam de volta. E aí, depois eu fui apta, fiz tudo que tinha que ser feito aqui. Eles mandam o I-20, que é o documento que os estudantes precisam ter aqui para tirar o visto de estudante. Então, eles mandam um papel I-20, eles te mandam toda a documentação da escola, comprovante de pagamento, porque você já precisa pagar a escola para receber esse I-20. E aí você precisa ter a passagem comprada, tanto de ida quanto de volta, porque esse I-20 ele varia durante um período. E esse período normalmente é o tempo do curso que você vai fazer. Também depende muito da escola que você fechar. Então, o I-20 que eu recebi foi o período do primeiro curso que eu fiz, que foi de 4 meses. Então, eles mandaram exatamente o I-20 de 4 meses e eu poderia ficar mais 60 dias, se eu não me engano, depois que esse I-20 vencesse. E aí, depois disso, eu teria que voltar. E aí, a Monique... Não renovasse lá, né? Sim, a Monique conseguiu resolver tudo em 15 dias. Esse processo aí de até ir a resolver na Igreja dos Mormons, etc., demorou quanto tempo, mais ou menos? Então, eu comecei a me planejar em janeiro e eu fui viajar em agosto. Então, demorou 6 meses. Foram 6 meses. A parte de documentação com a faculdade, com a igreja, é tudo bem rápido, não é demorado. O que demora mesmo é a parte do visto, para você tirar. O meu primeiro visto também foi negado e era de estudante. O primeiro visto também foi negado. E aí a segunda vez eu tirei, tipo, na semana seguinte eu já fechei com uma agência, eu preferi fechar com uma agência para ela fazer tudo, porque a primeira vez eu fiz particular, eu entrei no site da Receita, eu fiz o cadastro certinho, foi tudo certo, mas aí chegando lá eles negaram. E a segunda vez eu fiz por uma agência, porque eu fiquei sabendo que era mais fácil. Paguei para eles fizeram toda a parte burocrática. E chegando lá, realmente teve algumas coisas que facilitaram em questão tipo, de você entrar no consulado. Eu tinha entrada prioritária, meu passaporte já estava lá com eles. Então, eu não sei se isso facilitou de alguma forma, mas meu segundo visto foi aprovado. Não, e tanto o próprio cônsul que entrevistou ela pela segunda vez falou, não entendi por que seu primeiro visto foi negado.
Provavelmente o cônsul estava meio de pá virada, né? Porque a gente sabe que isso é bem comum. Isso, é. Exatamente, aquela coisa. Se não foi com a sua cara, talvez. Exatamente, é assim. E eles não justificam, eles não dizem por que não, eles não falam absolutamente nada, eles simplesmente te negam e ponto, né? E aí, como é que funciona? Por exemplo, tem um visto negado, tem um prazo, por exemplo, para você tentar Depende do tipo de recusa, né? Ah, Normalmente, a recusa que eles dão, você pode... É porque você não comprova vínculo, que é mais ou menos o que eles dizem. E aí você pode, logo na sequência, tentar de novo. tá. Nunca vi ninguém sendo negada de um outro jeito, mas eu sei que existem vários tipos de recusas. Tá. Uhum. E na semana seguinte foi o tempo de eu fechar com a agência e pagar os valores, mas foi no máximo, acho que 2 semanas eu já tinha ido de novo e tirar o visto. E foi certo. Tem que pagar de novo quando o visto é negado? Tem que pagar de novo. Tudo. Tem que pagar a taxa consular, e aí é em dólar, e pagar tudo de novo. Cotação do dólar hoje, falando nisso, quase R$5? Na época que eu fui era 2 e pouco, era super baratinho. Mas aí você paga, eu no caso que fechei com a agência pela segunda vez, eu pago uma taxa para eles também, que é a taxa de serviço deles. Mas fora a taxa de serviço, paga tudo que quem já pagou da primeira vez para o consulado tem que pagar novamente. Sim. E aí, para você ir para a Europa, por exemplo, você não precisa de nada disso. Existem algumas regras, né, que você precisa. Então, você precisa ter pelo menos 15 dias de acomodação estudantil. Você precisa ter o curso fechado pelo todo o período. Então, os vistos deles são de 8 meses. Isso pago durante esse período. E você precisa ter um valor mínimo, que na época que eu fui, em 2016, era de 3.000 euros. Tá. Você precisa ter esse valor mínimo para conseguir entrar no país. Tá, eles pedem um extrato, você tem que mostrar na hora. Assim, na verdade vai depender da pessoa que vai te entrevistar na hora de entrar no país. Tá. Não pediram absolutamente nada. Eu entreguei só a carta da escola, a carta convite da escola e a carta da acomodação e eles me deixaram entrar. Mas existem casos que eles pedem. Se você está em festa, eles contam o dinheiro nota por nota, se não é um extrato. É preciso, até porque para você conseguir o visto de permanência, para poder ficar lá, você precisa provar que você ainda tem esses 3.000 euros e pagar 300 euros para o JNIB, que é o visto em si, né? Que é um cartãozinho que eles te dão, que é o visto por todo o período. E aonde você pega esse cartãozinho? Qual que é o nome? JNIB. JNIB. E aonde pega? No consulado? É no... É tipo... Não é um consulado. Isso é lá, né? Isso lá. E você já entrou, você já tá lá, já tá estudando. Aí, as regras lá sempre mudam, né? Mas quando eu fui, você precisava abrir uma conta num banco irlandês, depositar o valor, ter o extrato desse valor num banco irlandês, depois ter todas as documentações da escola, tudo certinho, o attendance de presença, então, tipo assim, se eu comecei essa semana e eu agendei para tirar meu visto, porque precisa de agendamento. Para tirar meu visto só daqui 3 semanas, eu preciso ter o appointment da minha frequência durante esse período. Para você, é muito difícil alguém lá e chegar e não dar certo. Só se tá faltando algum documento, você precisa voltar, reagendar, tal. É burocrático. Mas como você já tá lá, não chega nem perto do processo burocrático que é tirar o visto americano aqui no Brasil. Tá. Mas existe todo esse processo. Tanto é que eu falo para todo mundo que quer ir morar na Irlanda. Eles obrigam você ter esses 3.000 euros, mas nunca vá só com isso, porque você vai demorar 1 mês para conseguir tirar esse documento e você ainda precisa ter os mesmos 3.000 euros. E você precisa sobreviver até lá. Exato. É importante você sempre levar um valor a mais. Na data que você for tirar o seu visto, você não ter mais esse dinheiro. Que loucura! E aí, chegando lá, vem aquela euforia de ai, tô no exterior, tô arrasando. Aí você fala, tá, tô sozinha, né? E agora? A Lua, eu ainda tava com meu noivo, então a gente meio que era um suporte um pro outro, né? Mas que era um lugar novo, que a gente nunca tinha ido, uma cultura diferente, querendo ou não, um acaba fazendo companhia pro outro e tudo é novidade, né? Então a gente chegava no mercado, eu queria olhar
cada detalhe. Passava numa loja, queria entrar e olhar. E aí, no começo, como a gente sabia de todo esse processo, a gente racionou dinheiro. E lá na Irlanda é permitido você trabalhar part-time, né? Metade do período normal de um cidadão irlandês. Uhum. Na época que eu morava lá, o salário deles era de 10 euros por hora. E você podia trabalhar 4 horas por dia. Uhum. Então, era bastante. Por onde você conseguiu arranjar emprego? Quais foram a rede social, indicação? Olha, se eu for contar a história, foi uma coincidência, na verdade. Tinha uma menina que morava com a gente, que lá brasileira, normalmente tem muito esse negócio de entregar coisa, fazer delivery, porque a galera acaba trabalhando com tudo que existe, né? E aí a gente tava num bar, a gente precisava ir embora, ela queria continuar bebendo, e aí a gente pegou e ligou para um delivery, porque lá não vende bebida alcoólica depois das 10 em lugar absolutamente nenhum, a não ser em bar. Você não consegue ir no mercado e comprar um engradado de cerveja depois das 10 da noite. E aí ela ligou para um delivery desses e falou, e a gente marcou um ponto de encontro, chegou lá, era um brasileiro, a gente começou a conversar e ele morava perto de onde a gente morava. E ele deu uma carona pra gente. Nesse meio do caminho, ele falou que era supervisor numa empresa dessas empresas terceirizadas de faxina em grandes empresas. Uhum. E falou que a seleção estava próxima de acontecer e a gente entrou em contato com ele, e aí ele indicou a gente e a gente começou a trabalhar nessa empresa. Ah, que ótimo. Eu trabalhava em 3 lugares, poucas horas em cada um para completar as 4 horas por dia. Mas eu trabalhava numa empresa de tecnologia, que era um prédio gigante, aí tinham vários cleaners e cada cleaner fazia uma coisa. Eu trabalhava dentro de um banco, então eu fazia a faxina de um banco, de uma agência do banco, e também trabalhava no salão de cabeleireiro. Isso por dia? Isso por dia. Então eu trabalhava em 2 lugares, um lugar de manhã, que era o banco, aí eu saía de lá, ia para a escola, aí saía da escola, ia trabalhar na empresa de tecnologia, saía da empresa de tecnologia, passava no salão e depois ia para casa. Melhor que o pai do Chris. Eu tinha 3 empregos. Sou rica! E você, Bruno, não podia trabalhar, então você foi estudar bonitinha, tcharará. Isso, lá nos Estados Unidos o visto de estudante não dá direito ao trabalho, é proibido, você não pode. Porém, lá em Provo, a universidade era uma regra da universidade, e aí era tudo bonitinho, certinho, com o consulado, tudo certinho. A única forma que você poderia trabalhar era se você tivesse um nível específico de inglês, se você fizesse o curso de inglês. Então, por exemplo, lá era desde o básico até o muito avançado. Então, se você tivesse a partir do Foundation C, que é antes de você começar a entrar para o avançado, você podia trabalhar até 4 horas por dia. Na universidade? Na universidade. E aí, quem arrumava o emprego era a universidade. A universidade te mostrava as vagas que tinham disponível para você trabalhar dentro da universidade. E aí, era o único lugar que você poderia trabalhar era lá dentro e a partir que tivesse deste nível. E aí, dependendo do trabalho, era mais ou menos também $10 a hora que você ganhava, só que eram 4 horas por dia só que você poderia trabalhar. Até porque o curso de inglês que a gente fazia era um período até que bem longo. Tipo, eram das 8 da manhã até as 2, 3 da tarde, se eu não me engano. Então, a gente ficava estudando. Então, só depois desse período e às vezes de sexta, que a gente não tinha aula, que aí era quando o pessoal trabalhava, na verdade. Mas fora isso, era proibido trabalhar. Interessante, eu não sabia que tinha essa opção dependendo do lugar ou da universidade. Dependendo do lugar, eles têm esse acordo, acho que com o consulado, e é tudo permitido, é tudo certinho, só que é só dentro da universidade e eles que disponibilizam a vaga para você, né? Todo mundo, né? Deve ser uma quantidade de vagas restrita pela quantidade de estudantes que eles devem ter. Não, até que não, porque a escola ela não tinha tantos estudantes assim. Tipo, tinha bastante estudante, mas, por exemplo, no Foundation C eram só 2 turmas, entendeu? Tipo, era a partir do Foundation C, óbvio. Então, o Foundation C em diante tinha várias pessoas, mas nem todo mundo lá estava lá e queria trabalhar, entendeu? Seu curso ia precisava,
E aí, seu curso ia até umas 12 e pouca. Isso, a gente começava às 8 da manhã, terminava, acho que era umas 2h30, a gente tinha 1h30 de almoço. Tá. E você, amor, quanto tempo de aula? A aula começava às 1h30 e terminava às 5 da tarde. Uhum. Gente, e aí, como é que é o povo irlandês? Como é o povo americano na cidade? Sim, é legal? Recebe brasileiro legal? Fala, good. Então, não gostei de vocês. Muito carnavalescos pro meu gosto. A Irlanda é um país, Dublin, né, especificamente, é uma cidade bastante agitada, como se fosse São Paulo, assim, não da proporção de São Paulo, mas é muito parecida. Acabado, sabe? É muito ágil, muito rápido, assim como é aqui em São Paulo, por exemplo. Tá, só não pode comprar bebida depois das 10. Só não pode, assim, não pode comprar bebida depois das 10, a partir das 10 você também não consegue, não encontra mais quase nada aberto. É padrão cidade do interior, só que com a agitação de uma capital. Então, assim, se você vai nos lugares, se você tenta conversar com as pessoas, todo mundo é bastante solícito, conversa, te ajuda. Não é um lugar que as pessoas são antipáticas. Tá. Mas, por conta da correria e outra, como é um lugar muito frio, as pessoas são mais retraídas. Então, a Bru foi em agosto. Você foi quando? Eu fui em fevereiro. Pois é. A sorte é que, como eu fui em fevereiro, eu peguei só um grande inverno, né? Só um let it go. E peguei 2 verões. Ui. Mas assim, o verão irlandês é 22 graus. Só que você pensa que você passou 90% do ano em -2, quando tava bom, tava 5, 6 graus. Quando chega em 22, tá ótimo. Nossa, super no lucro. Nossa, é frio mesmo, né? É muito frio. Fora o vento, né? Que venta muito. É muito frio. É muito frio. Mas é gostoso, assim. A gente brasileira, a gente não tem noção do que é esse frio, né? Então, acaba sendo legal. Para quem vai sozinho, a minha sorte foi que eu fui com meu namorado, então a gente acabava fazendo companhia. Quem vai sozinho acaba sendo um pouco depressivo. Segue e volta embora, não consigo ficar tanto tempo, tá? Mas é muito frio. E assim, dos 365 dias no ano, 300 deles chovem. Ai, gente, que tédio. E é por isso que a gente faz tanta coisa, né? Porque se você ficar em casa só fazendo nada, imagina, lá fora chovendo. Porque se você se obriga a fazer, se você tem o compromisso de estar trabalhando, de ir para a escola, você acaba enfrentando tudo isso e depois acaba acostumando e vai na rotina. Agora, se você não faz nada, se você vai da escola para casa, da casa para escola, da escola para casa, você acaba não conhecendo pessoas, você acaba não. E aí o ambiente frio, o clima frio, acaba te fazendo desistir mesmo, né? Caraca, nossa, é pesado, né? Assim, essa questão climática mesmo. E você, Bruno? Você ficou 8 meses e chegou no agosto, então tava no verãozão, ou não? Tava acabando o verão e começando o outono, porque eu fui para começar as aulas de outono, mas quando eu cheguei tava, tipo, muito calor. Tava calor, tipo... E lá é meio que interior, então é montanha, é tudo muito seco, né? Era um calor absurdo que... Nossa Senhora, mas passou rápido, porque logo começou o outono, então... Foi nas 2 primeiras semanas. Provo, por ser uma cidade universitária, porque Provo funciona em volta da universidade. A universidade que manda lá em Provo. As pessoas, a maioria das pessoas tem moradores, tipo, famílias que moram lá, mas a maioria são estudantes. E são estudantes tanto de outros países como estudantes de outras cidades dos Estados Unidos. Então lá você encontra gente de todos os lugares. E a maioria da cidade também é tudo residência universitária. Então, tem muito daqueles prédios que são repúblicas, tem muita república. As casas você encontra bem mais nas montanhas, que aí são as pessoas que têm dinheiro que moram nas casas, moram em Provo mesmo. Mas é uma cidade muito universitária. E por ser a cidade dos Mormons, todo mundo que vai para lá normalmente é da religião. Então, vamos dizer que
85% das pessoas são mormons. Então, eles são muito solícitos, é uma cidade tão tranquila que eu saí daqui de São Paulo e fui para lá, eu nem imaginei, minha mãe morria de medo das coisas. Só que é outro mundo, porque você vive outra realidade. Sim. Saía sozinha, por exemplo, para ir no supermercado e voltava cheia de sacola, porque não tinha noção que eu tinha que voltar a pé. E voltava cheia de sacola no braço, as pessoas me paravam no meio da rua, me oferecendo carona, perguntando se precisavam que me levasse para casa. E, tipo, eu nem ia aceitar. Óbvio que não, obrigada, não precisa. Eu entendi o que eles falavam, porque eu fui falando zero inglês, né? Eu só falava não e ia embora para casa. Mas esse cara quer me sequestrar. Exatamente, mas tipo, é super normal. Eles são super solícitos, eles tentam te ajudar sempre. Nossa, é assim, eu super indico essa cidade para quem quer fazer intercâmbio, porque, fora que tem muito americano que é bom, mas é ruim, mas tem muito americano lá que fala português. Por conta da religião, eles fazem a missão deles aqui no Brasil, então eles são obrigados a... Tem muito deles que falam português lá. É bom, mas é ruim, porque você acaba, às vezes, falando português, mas em questão de ajuda, de precisar de alguma coisa, eles são muito solícitos, eles são assim, muito legais mesmo. Assim. E assim, você só precisa do aceite da igreja aqui, né? Você não precisa ser da igreja. Só precisa cumprir com as regras deles. Claro, em todo lugar tem regra. Tem muita regra. Tipo, não... As acomodações da igreja, que são da igreja não, da universidade, são da igreja. Então, mulheres é dividido de homem, no apartamento de mulher não tem homem, até 10 horas da noite pode ter homem dentro do apartamento, pode ter visitas homens, a partir das 10 horas eles já tem que ir embora. Os homens não podem passar da porta da sala para os quartos, eles não podem ficar pro lado de dentro, não pode ter bebida no apartamento, não pode fumar no apartamento, não pode fazer, tipo, festas, muitas bagunças, tipo, muita regra, são as regras da igreja. Só que como a maioria das pessoas são mormons, é muito fácil de se cumprir isso lá, porque você acaba tendo convivência com essas pessoas, então você acostuma, na verdade. É óbvio que tem as ovelhinhas fora das curvas, e é fácil de você achar também. Nossa, daí... É fácil de você achar também, mas a maioria das pessoas são muito certinhas. Todo domingo é o dia da igreja, então todo domingo eles são da igreja, os próprios estudantes, a faculdade inteira é para a igreja, como lá não tem as igrejas para todo mundo, então a faculdade abre a porta da faculdade para fazer a reunião deles lá na sala, porque como são muita gente também, precisam fazer isso. Então, o domingo é focado da igreja para todo mundo lá. Todo mundo lá, domingo é igreja, isso é fato. Eu falo, né? Existe uma grande diferença do intercâmbio que eu fiz e do intercâmbio que a Bruna fez. Sim. Porque ela foi com 17 anos, sozinha, por mais que meu primo estivesse lá, ela foi sozinha, viveu uma experiência sozinha. Ela era muito jovem, não falava absolutamente nada do inglês. Então, assim, para dentro da situação que ela estava, foi ótimo ela estar dentro de um padrão de cidade. Ô, Lu, a gente tá gravando. Não, ela quer participar também. Ela quer ir lá do barraco. Ela quer aparecer, deixa ela vir. Tem cachorro na rua latindo, ela fica maluca. E o que eu fiz, por exemplo, eu já fui mais velha, já tinha 24 para 25 anos. Eu fui acompanhada com meu noivo, a gente já foi para querer uma experiência diferente. Por exemplo, se eu tivesse ido para a mesma cidade que ela, eu e ele, a gente não poderia morar na mesma casa. Sim. E eu e o Flávio, por exemplo, a gente viveu experiências lá que eu jamais viveria aqui no Brasil, que não viveria nos Estados Unidos, e que foi muito importante para meu crescimento como ser humano, sabe? De estar vivendo profissões que eu jamais faria aqui no Brasil. Jamais não, porque a gente não pode dizer nunca, mas que eu nunca tinha feito e que possivelmente não faria. E, por exemplo, o padrão daqui do Brasil, você nunca vai conseguir 3 empregos assim, com pequenas horas. Isso que é o complicado, por exemplo, conseguir fazer tudo isso, estudar e ainda conseguir ter uma qualidade de vida de uma maneira razoável, né? É essa a questão, o cenário é diferente.
Não, e assim, lá você trabalha muito, né? E assim, se eu for juntar todos esses picadinhos, dava, sei lá, 5 horas por dia, porque tinha um dia na semana que eu não ia nos lugares, porque no final das contas tem que dar as 20 horas semanais. Mas a gente comia muito bem, tudo no mercado custa centavos. Passagem aérea na Europa é muito barato. Então, assim, a gente viajou, a gente comeu muito bem, a gente se curtiu, a gente se aproveitou, a gente trabalhou, a gente viveu tudo que a gente precisava viver e não se matou, sabe? Tudo dentro das possibilidades do estudante. Ficava que lá a gente vivia abaixo da linha da pobreza, né? Porque o salário mínimo deles era 1.800 euros, a gente ganhava 600 por mês. E mesmo assim, a gente ganhava metade do salário mínimo. E sim, dá para viver muito bem, sabe? Porque é um lugar onde a diferença social não é explícita, igual no Brasil. Os mesmos lugares onde o diretor da empresa onde eu trabalhava como faxineira, eu também ia. A gente frequentava os mesmos pubs. Os mercados onde a gente comprava as coisas eram os mesmos. A mesma viagem que ele fazia para Paris, que ele ia para Itália, ou que ele ia para Holanda, para Suíça, eu também fazia. Então, é muito fácil e é muito tranquilo, acessível você viver a vida de um europeu real, entendeu? Sim, e de uma maneira digna, né? Exatamente. Outra coisa, então na aula que vem a gente vai ter que falar sobre a parte 2, porque eu quero saber sobre comidas e viagens para poder, vou até anotar aqui, porque claro, né? A gente tem que anotar. Porque assim, a parte 1 já ficou ótima, maravilhosa. Já colocar todas essas curiosidades, que realmente são dois polos completamente diferentes, né? Um tá falando de uma parte, outro tá falando de outra, mas que se complementaram de certa forma, né? Sim, sim. Amei. Eu vou dar um beijo aqui para vocês, para poder parar a gravação. Mandem beijo, girls. Isso, obrigada, gente.